Há uns 3 anos atrás, um pouco antes de eu sair do YouTube, que eu fiquei esse tempo de hiato, né, sem produzir nada, eu fiz uma série com 3 vídeos que se chama Ética e Martelo, e ela tem na thumbnail, acima, uma coisa escrita assim: Guia dos Iniciantes na Pós-Modernidade. Eu fiz essa série com um objetivo bastante específico, e ela se dispõe da seguinte maneira: no primeiro vídeo eu falo um pouco sobre Platão, no segundo eu falo um pouco sobre Kant, e no terceiro eu falo um pouco sobre Nietzsche. E aí, logo depois eu comecei a perceber, quer dizer, eu já tinha visto isso, só que eu percebi que isso tinha ganho bastante força. Um helicóptero agora vai passar. Bom, ganhou bastante força, uma coisa que eu já tinha percebido que existia, mas eu não tinha tomado noção da proporção ainda, que é a referência, o uso do termo pós-moderno como uma espécie de adjetivo para quem é relativista. Até eu compreender a dimensão de como é que estava funcionando essa coisa, eu no começo não reagi, achei normal. Até porque, se você assistir inclusive o último vídeo que eu acabei de fazer sobre as constituições, você vai ver que eu tenho uma interpretação, uma consideração sobre as questões da linguagem que me impediriam de dizer uma coisa como: esse significado que vocês estão usando está errado. É muito impróprio esse tipo, começar uma discussão desse jeito, porque a linguagem não funciona assim. É errado fazer esse tipo de coisa. Só que a maneira como as pessoas estavam usando o termo pós-modernidade estava me incomodando bastante. Porque pós-modernidade foi cunhado ou passou a ser usado por alguns autores de filosofia para identificar uma espécie de modificação que estava acontecendo na sociedade, e especialmente em grupos de filosofia, em autores que ganhavam uma certa fama, que essa posição envolvia uma mudança, principalmente em relação à Idade Moderna, e algumas proposições digamos assim, de otimismo epistêmico. Eu vou chamar dessa maneira, mas assim, é muito mais complicado do que isso. Eu teria que, inclusive para explicar isso, eu teria que estudar muito mais do que eu já estudei sobre o tema. Porque não é uma coisa simples e referente a uma frase que você coloca assim no topo da Wikipédia e você identifica e resolve e já compreende do que está se tratando. Porque são vários autores tratando de maneira diferente, então esses vários autores eles identificam o objeto deles de maneira aproximada, mas eles transformam certas características ou tentam identificar a essência do que eles querem chamar de pós-modernidade de maneira diferenciada cada um. Então, para você estudar esse tema, como deveria ser para estudar qualquer tema relacionado à filosofia, você não pode tirar uma abstração acerca do termo e achar que todos os autores que trabalham usando o mesmo termo trabalham a mesma ideia. Não funciona assim. Não funciona assim. Você não pode pegar, sei lá, moral ou ética e usar um significado de dicionário para esses termos e achar que todos os autores que trabalham o tema usam ou significam o termo da mesma forma. Tem uma discussão, por exemplo, sobre valor. Sobre valor. Valor e preço são coisas diferentes. Então, por exemplo, existe uma discussão em Marx, uma teoria do valor, uma discussão sobre o valor, que o pessoal na internet fala assim: isso aí já foi refutado, porque todo mundo sabe que o preço se estabelece a partir de questões relacionadas com oferta e procura. Só que teoria de valor e teoria de preço são diferentes. Tem gente que usa o termo valor e preço como sinônimos. Só que se você vai
com essas chavezinhas de interpretação equivocadas, ignorando sobre o que os autores estão falando, você acha que o cara está tentando dizer banana quando ele está tentando dizer pera, simplesmente porque você está identificando o significado, como se houvesse uma espécie de significado objetivo, que o autor estivesse usando o significado errado, ou ele não compreendesse a natureza, mas ele só está usando uma significação diferente para um termo que você usa com outro significado. Eu não sei se isso é muito confuso ou muito difícil para entender. Para mim não é, eu fico muito impressionado como as pessoas não conseguem entender isso. E aí, isso acontece em relação a qualquer tipo de autor, qualquer tipo sobretudo de autores de filosofia, mas qualquer tipo de autor isso aparece. As pessoas não conseguem compreender que para você entender um autor, não adianta você pegar o livro do cara, a Magnus Opus do cara, o livro mais famoso, o mais relevante, considerado pela posteridade, você lê aquele livro assim, você vai no livro, lê e entende. Assim, parece que é forçação de barra dizer isso, só que não é, porque os significados eles mudam com o passar do tempo e até de autor para autor. Às vezes o mesmo autor ele muda o significado que ele está usando, sabe? Se você pegar a política de Aristóteles, por exemplo, há uma discussão muito grande sobre a própria consistência interna. Há quem diga que aquilo pode ser uma espécie de, digamos assim, notas de aula, porque há problemas de inconsistência interna no mesmo livro, sabe? Então, se você pega um livro qualquer desse e tenta interpretar sem conhecer o autor, sem conhecer a circunstância histórica onde ele está escrevendo, sem conhecer porcaria nenhuma e só ler, a chance de você entender do jeito que você quiser da tua cabeça é muito grande, isso é muito complicado. Então, o último vídeo dessa série que eu citei, Ética e Martelo, ele é sobre Nietzsche. Nietzsche tem uma frase que se atribui a ele, que está no texto dele, sobre não existirem fatos, só interpretações. Né? É necessário compreender, por exemplo, que Nietzsche ele foi filólogo. E a época em que ele escrevia, existia uma tendência de achar que seria possível, com a análise dos textos dos autores antigos, você chegar a uma definição, a uma certeza do que queria dizer o autor. Então, um grande filólogo que pudesse checar todas as possibilidades interpretativas, mapear por completo um autor, ele teria a possibilidade de chegar a uma espécie de verdade objetiva em relação ao significado do que aquele autor escreve. E, como eu disse para vocês, existe aquele livro do Mário Vegetti, O Paradigma do Céu, que ajuda a compreender o problema disso. Ele fala sobre a interpretação política sobre Platão, desde Aristóteles até o século XX. Ele mostra como vários autores diferentes interpretam de maneiras diferentes e às vezes até mesmo opostas o mesmo texto, o mesmíssimo texto. Por que isso é possível? Porque a linguagem ela tem uma espécie de limitação, porque as palavras, assim, pensando no micro sentido das palavras, ou quando você torna mais complexo, uma frase ou um texto inteiro, ela não contém absolutamente o significado a que ela se remete. Certo? Então, vamos lá. O mesmo exemplo que eu dei no vídeo anterior que eu fiz sobre constituições. Se eu falo para você
Cuidado macaco, a mesma expressão, cuidado macaco. Numa floresta, você pode imaginar que eu estou te zoando ou que realmente existe um perigo de haver um macaco animal na sua frente. Se eu faço a mesma expressão, a mesma frase, no mesmo jeito, absolutamente a mesma coisa, cuidado macaco, só que numa oficina, enquanto você não está observando por onde anda, só essa mudança de contexto faz o significado da coisa mudar completamente. Eu posso fazer a mesma expressão, falar a mesma coisa e cuidado macaco significar outra coisa completamente diferente só por causa da diferença de contexto. Você consegue perceber que eu estou falando e me referindo a uma coisa diferente só porque o contexto é diferente. Como numa análise de textos, sobretudo antigos, no momento mais para frente pretendo fazer um vídeo mais específico em relação aos textos antigos, porque os textos mais modernos a gente tem uma continuidade da tradição do texto. Então é fácil a gente dizer assim, o livro de, sei lá, de Popper é de Popper, foi ele realmente que escreveu. O livro de Nietzsche foi o Nietzsche que escreveu. O livro de Hannah Arendt foi Hannah Arendt que escreveu. O livro de qualquer um foi... É bastante fácil a gente mapear a origem do livro e perceber se foi o cara que escreveu mesmo ou... não. É mais fácil, também nem sempre é certeza, mas a maioria das vezes é mais fácil fazer essa linha. Com os livros antigos, da Idade Antiga, é mais complicado. Porque, por exemplo, você não tem o original do Protágoras de Platão, por exemplo. Não existe isso. Não existe. Não existe o original escrito à mão, sabe, por Platão. Isso absolutamente não existe. O que acontece é que a tradição guardou, reproduziu o texto. A gente não tem nem os primeiros textos, sabe, os mais próximos da época em que teria sido escrito o livro. A gente tem os textos que são, como é que chama isso quando o copista faz? Sei lá, os copistas fazem as cópias à mão, e então a gente tem um monte de cópia feita à mão, que foi sobrevivendo tradicionalmente, e as cópias entre si, inclusive tem algumas variações entre elas. Quer dizer, não existe um texto oficial, absoluto e inquestionável da República, da política de Aristóteles ou desses textos antigos. Existe uma tradição em que, na maioria das vezes, tem mais de uma cópia, fonte, e essas cópias elas têm erros entre si. Às vezes você tem uma estrutura de tronco de relação, porque assim, às vezes é possível você identificar que essa cópia mais nova ela é inspirada numa cópia mais antiga que a gente tem. Aí a gente faz uma espécie de tronco de filologia que a gente consegue identificar os textos que são originários de outras cópias que existem hoje, das cópias manuscritas e tal. Só que às vezes não existe hierarquia. A gente tem textos antigos que são, digamos assim, de troncos diferentes, e aí existem diferenças pequenas no texto que podem modificar significados de frases, em que existe um debate sobre isso. Qual é o original? Qual é a palavra correta desse texto ou desse texto? Nietzsche trabalhava com esse tipo de coisa. Então, com esse tipo de trabalho, a gente começa a perceber que identificar o significado verdadeiro de um texto desse antigo é muito mais complexo e complicado do que as pessoas leigas. Vocês têm que admitir que vocês são leigos em um monte de coisa. Eu sou leigo em um monte de coisa também. Eu sou leigo, inclusive nesses aspectos, essas coisas que eu estou te falando, eu posso não ser
assim, totalmente leigo, mas, cara, eu, não sou, eu sou um completo ignorante nesses assuntos. É assim, eu tô na superficiezinha, assim, do conteúdo dessas coisas. E ainda assim eu percebo o tamanho da complexidade. Tem uma frase de efeito que as pessoas usam que é assim, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei de nada, até remete um pouco a Sócrates, né, a ideia é, do desconhecimento, de alegar desconhecimento próprio e tal. Tá, eu tô falando disso tudo por quê? A ideia que está por trás da maioria dos autores que falam em pós-modernidade não é, como está no linguajar comum, uma opção por uma loucura de dizer que tudo é válido. Então é isso. O que está por trás disso tudo é uma ideia que remete a pensamentos parecidos com o de Nietzsche sobre uma certa... como eu posso chamar isso? Humildade epistemológica, talvez. Conclusão de que é muito mais difícil chegar a uma verdade do que normalmente se imagina por parte dos leigos. As certezas que as pessoas têm, às vezes elas são muito mais convicções do que certezas. Quer dizer, a pessoa tem elementos que ajudam a pessoa a ter uma conclusão sobre o que provavelmente aconteceu, que é muito diferente de você dizer eu sei exatamente o que aconteceu. Então, de novo, é mais complexo que isso. Se eu fosse fazer um vídeo mais sério sobre isso, eu ia ter que estudar muito mais do que eu já estudei sobre o tema. Muito mais do que eu já estudei sobre o tema. Mas a princípio, a ideia é essa. Existe uma certa... um certo otimismo inaugurado pela modernidade, que foi chegar no iluminismo, com Kant, por exemplo, na ideia de paz eterna. Vocês já leram esse livro do Kant? Vocês que gostam de achar que são neo-iluministas. Vocês já leram esse livro do Kant, o sobre a paz eterna? Existia, portanto, uma tendência, sobretudo no século XVIII, de ter uma postura que era uma postura de otimismo epistemológico, que também, assim, em partes, já no próprio Kant existe essa ideia de um limite da razão. Quer dizer, parte principal do trabalho do Kant é esse. Estabelece uma diferença entre fenômeno, aquilo que aparece, e o númeno, aquilo que estaria por trás das aparências e que de certa maneira seria em algum nível inalcançável pelo processo razoável humano. Quer dizer, para mim, pessoalmente, Kant está no ápice da modernidade, ele é o topo da explicar isso seria talvez mais complicado. Eu mais intuo esse tipo de percepção do que eu tenho certeza, até porque é uma questão de criar um marco, na verdade, não é enfim, tô viajando aqui já. Mas até esse momento, quer dizer, existe um otimismo em relação à razão, existe o próprio outro trabalho de Kant importante é aquele sobre o que é o iluminismo, se eu não me engano o título é esse. Que ele faz uma postura muito, assim, na qual eu me inspiro bastante, que é a postura de que as pessoas têm que trabalhar, fazer as coisas delas, na vida delas. Eu acho o YouTube muito a cara disso. As pessoas têm que trabalhar, fazer as coisas delas. Se elas têm uma vocação de espalhar a razão ou espalhar o conhecimento que elas têm, é mais humilde, né? Falar em espalhar o conhecimento que elas eventualmente tenham do que falar em espalhar a razão, porque conhecimento todo mundo vai ter algum conhecimento específico que pode ensinar e colocar. Então eu via, com esse otimismo
neo-iluminista, digamos assim, a possibilidade de espalhar o conhecimento através do... Eu vi o YouTube assim, um monte de gente interessada em espalhar conhecimento, uma horizontalização. Eu tenho um vídeo antigaço que eu falo sobre isso, com um otimismo maravilhoso. A internet expressa uma horizontalização dos meios de comunicação, então vai haver uma convergência para que todo mundo expresse o que conhece, o que gosta, mostre sua arte, essas coisas, e isso ia levar a uma produção coletiva na direção até sabe, de como funciona as disputas na academia. Você tem posições, você coloca para teste e tal, e aí as coisas vão se aperfeiçoando com o passar do tempo. Eu vi a internet como uma possibilidade de funcionar de arena para que isso acontecesse até em níveis de conhecimento mais elementares. As pessoas iam colocando suas questões, suas posições, e aí iam se confrontando com as outras posições, e isso ia gerar uma tendência a que as falas ou as posições mais próximas da realidade ganhassem força. E a gente está vendo que o movimento, assim, eu saí do YouTube, de repente quando eu vou abrir um vídeo na internet tem um monte de gente falando que a Terra seria plana, e o que parecia uma piada sem graça parece que tem adesão grande e tal. E isso tem muito a ver com essa ideia de pós-modernidade colocada por gente séria e não o jargão criado. Como se existisse uma classe, quer dizer, você pode usar a linguagem assim. Como eu estou incomodado com esse mundo. Então tem gente que escolhe usar a linguagem dessa maneira, dizer que existe um grupo específico de autores, de filósofos ditos pós-modernos, e que eles são relativistas e que eles querem pregar que tudo é relativo, que dá para fazer todas as coisas, e de alguma maneira eles teriam influência de Nietzsche, de outros autores que brigam com a razão, né? E aí dessa galera que viria a maluquice que a gente está vivendo hoje. Essa é uma leitura, né, que se faz muito comum, é leitura de senso comum isso. É o que você mais vê. Se jogar pós-moderno no Google, provavelmente vai aparecer esse tipo de interpretação e não as interpretações mais vinculadas a personalidades acadêmicas. Então a outra interpretação é o seguinte, que com o avanço da modernidade, com o avanço inclusive pós-kantiano, que o Kant coloca essa espécie de limite da razão, essa interpretação se radicaliza do limite da razão humana, e quando você fica cético demais, considerando uma definição bem abrangente de ceticismo, você acaba dizendo que não é possível conhecer a verdade, ou a verdade em última instância, ou se você quiser ir para uma ontologia, nos moldes antigos, você não consegue conhecer o ser, né, alguma coisa nesse sentido. Mas se você diz que não pode conhecer as coisas, ou o ser, ou alguma coisa nesse sentido, quando você tende para um ceticismo muito forte, em vários aspectos, em vários sentidos, a tendência que você tem é a dizer que se eu não posso conhecer nada, então eu posso dizer que tudo é verdade. Existe essa tendência de radicalização no ceticismo. E eu sou, e sempre fui, e provavelmente sempre você, eu sou identificável e me auto-identifico como cético. Cético moderado, mas um cético. Quer dizer, talvez eu fosse falar sobre isso com calma. Eu também deveria, para falar com isso com calma, estudar muito mais do que eu já estudei até hoje sobre vários aspectos do ceticismo.
várias correntes e fazer uma espécie de história do ceticismo antes de falar sobre esse tema. Mas o ponto, se a gente fosse analisar como um desenvolvimento histórico ocidental, quando a ocidental levando em consideração não só a noção de verdade, mas a noção política que envolve isso, a gente percebe um movimento em que, a certo momento, a igreja na Idade Média, no Ocidente, considerando o Ocidente, a igreja na Idade Média, ela tinha uma espécie de monopólio sobre as questões mais importantes em relação ao conhecimento do mundo, dos fundamentos do mundo. O que significa não só dizer o que são as coisas, mas também envolve dizer, por derivação, o que devem ser as ações humanas. Você precisa de um conhecimento do que certas coisas são para você ter uma noção do que você deve fazer. Por exemplo, se você conhece o procedimento de domínio do fogo, você sabe como funciona o fogo, você consegue dizer, e você sabe como é que prepara alimentos, ou se você sabe como faz a cultivação, como é o desenvolvimento de determinadas plantas ou de determinados animais, para você poder domesticar os animais e plantas, você consegue dizer, olha, é melhor a gente fazer assim do que assado, certo? Você consegue ter, quando você tem o domínio da verdade, quando você sabe como as coisas funcionam, você tem legitimidade para dizer como é que as pessoas devem agir. E isso, durante a Idade Média, se relacionava, em alguma medida, a gente tem que tomar cuidado para não fazer simplificações grosseiras de como é que funcionam as coisas, em estruturas sociais complexas, mas em alguma medida estava relacionado com a igreja. Então isso, e como eu sempre repito, envolve domínio político. Porque se você sabe como as coisas são, se você tem essa posição na sociedade de sabedor de como as coisas são, você é o legítimo definidor de para onde as coisas devem ir. Quando começa a aparecer várias visões, quando começam a aparecer várias visões de mundo, como acontece com a revolta protestante, quando pessoas começam a passar a dizer, não, a maneira que vocês estão interpretando a Bíblia, que seria a detentora da verdade, essa maneira está equivocada, você cria outros grupos de legitimidade. Se você estuda a Idade Moderna, você vai ver que boa parte dos conflitos políticos que tem ali são conflitos políticos que se relacionam com essa divisão e com esse direito de dizer que as pessoas têm sobre o que é a verdade última, sobre Deus, sobre o universo. Quer dizer, há uma relação entre essas coisas. Quando eu comecei o canal, portanto, eu já havia percebido isso, né? Desde o ensino médio eu havia percebido essa relação, e eu criei uma convicção meio neo-iluminista, por assim dizer, de que se as pessoas, o público, todas as pessoas, tivessem mais convicções, mais próximas da realidade, isso geraria uma tendência à criação de consensos, não com base no subjetivismo, na base do eu acho, na base do me parece e tal. Só que aí vem a questão em que Nietzsche tem uma razão muito correta. Nietzsche brinca muito com as palavras e ele fala sobre uma tal de vontade de potência, sabe? Provavelmente você já ouviu falar sobre isso. E aí ele cria, na interpretação de alguns, uma ontologia. Quer dizer, ele quer dizer
que o universo inteiro é relacionado com essa tal de vontade de potência, que acaba sendo uma metáfora. Ele fala que até as próprias células têm vontade de potência. Ele não está falando exatamente de uma célula ou átomos que têm vontade, são partículazinhas com emoções humanas. Isso é uma espécie de metáfora que ele coloca a percepção que a gente tem sobre o anthropos, né, sobre o homem, em relação a essas coisas da natureza. E criando essa ontologia, o que ele quer dizer é que existe uma tendência na natureza para que as coisas entrem em conflito, em choque, e algumas coisas prevalecem em relação às outras. E é assim que funciona no mundo. E no mundo humano, sendo que tudo seria interpretação, na verdade, o que prevalece acaba sendo a vontade de potência, e aqueles que têm a capacidade de aplicar a vontade de potência. Não é à toa que Nietzsche foi utilizado ou entrou no hall de alguns nazistas. Não é à toa. Só que a interpretação que está entrando no senso comum da população, ela é uma interpretação muito complicada, muito infantiloide, muito besta, porque ela está pecando justamente ainda pelo pecado de otimismo que aparecia em alguns iluministas, de que se tem problema na sociedade é porque as pessoas estão agindo de modo burro. De modo burro. É como se as pessoas não tivessem capacidade, a leitura que se faz é como se as pessoas não tivessem capacidade de chegar à realidade, e por isso elas criam as interpretações malucas. Como se as pessoas fossem estúpidas por criarem as interpretações malucas. Existe muita gente que segue esse canal, inclusive, que acha que se tem religiosos, umas pessoas bastante radicais, por sinal, que pensam que se tem religiosos que não conseguem compreender que a religião não equivale à realidade, ou pelo menos, digamos assim, vamos lá, se existem pessoas que acreditam que no Antigo Testamento, especificamente na Torá, nos primeiros livros do Antigo Testamento, como uma descrição literal da realidade, isso se deve ao fato de que existem malucos que criaram essa noção. Mas na verdade, existem pessoas realmente muito simples que têm certas convicções que são bestas, que são bobas, que seriam mostradas equivocadas ou não coerentes em relação às outras percepções que a própria pessoa tem da realidade. Existem pessoas assim, existem muitas pessoas assim, muitas mesmo. Só que existem as pessoas que sabem disso e usam isso ao seu favor. E falar em vontade de potência tem relação com isso. E aí as pessoas que querem criar antagonismos, como se Nietzsche fosse uma espécie de odiador da razão, perdem a oportunidade de perceber como é que funciona esse tipo de utilidade que as pessoas dão para o fato de que a compreensão humana tem um limite. O fato de que as pessoas, elas aprendem... Nossa, eu tô bastante irritado com essa coisa toda. Eu mal consigo raciocinar. Mas olha só, presta atenção. As pessoas, elas não interpretam a realidade com base numa espécie de compreensão racional absoluta. Elas interpretam com
base no conhecimento parcial que ela tem da realidade, com base que elas têm, as pessoas têm da realidade, com base nas observações que elas fazem. Então, se você ensina desde muito cedo para uma pessoa que o Antigo Testamento é literal, a realidade, aquilo que está escrito no Antigo Testamento, nos termos que está escrito, foi exatamente como se desenvolveu o universo, sabe? Com o universo criado em dias, com Deus descansando, e que um dia foi criado isso, outro dia foi criado aquilo outro. Isso equivale a um dia, exatamente como a gente diz hoje, que é o que é o movimento de rotação da Terra. Se a pessoa é ensinada dessa maneira desde muito cedo, é muito fácil que a pessoa esteja condicionada por outros aspectos que não só a razão que ela tem, para que ela continue acreditando naquilo. Estou usando o exemplo da religião, mas eu posso usar o exemplo de qualquer outra coisa. Se as pessoas são orientadas durante muito tempo a acreditarem que a mídia é uma porcaria, que ela manipula, que ela faz isso, que ela faz aquilo, que ela faz aquilo outro, é muito difícil a gente conseguir ensinar para as pessoas depois que existe um sistema dentro da mídia tradicional que ajuda aquele conteúdo ali a ter uma credibilidade maior do que um cara que liga o negócio, que liga a câmera no YouTube e fala assim: ah, te enganaram desde sempre, agora eu venho aqui te expressar o que é a verdade. É muito difícil a gente convencer uma pessoa dessa, até porque ela tem vários vieses de confirmação de que a mídia não apresenta educação. Por que a mídia nunca fez uma série de vídeos em vez de ficar passando, sei lá, novela, ou ficar passando aquelas coisas xarope do caramba da Atena, sabe? Esses lixos que são assim, só demonstrações de violência. Olha como o mundo tá violento, olha que absurdo, morreu não sei quem, olha. Sabe, a pessoa vê isso o tempo todo e não vê programas de educação sistemático, sabe? Um negócio que passa de segunda a segunda sobre a história do mundo. Vão passar todos os países do mundo, sabe? A televisão teria verba para fazer um negócio desse. Só que não há interesse. E aí existe uma tendência das pessoas a acreditar, e eu durante algum tempo tive essa imagem infantil de que a mídia não quer ensinar as pessoas. Não, as pessoas não querem isso. E isso tem a ver com a compreensão nietzschiana de que as pessoas não se movem por razão, as pessoas se movem por interesses. As pessoas querem ver a bunda lá da mulher no Pânico, tá ligado? É normal que seja assim, é normal que as pessoas queiram chegar em casa e descansar. Não quero assistir um vídeo longo que fala assim: parte esse vídeo aí em 200 partes para poder assistir em conta gota. As pessoas não querem gastar tempo com isso, elas querem ver um videozinho lá de comédia, querem ver o cara que é engraçadão, que faz a imitação, que zoa todo mundo. É isso que as pessoas querem ver. E aí é que tá. Quem é racional de verdade no século XXI, que tem um processinho de leitura já, que leu os caras antigos, que leu alguns desses caras da Idade Média, que compreendeu alguns processos históricos que culminaram na Idade Moderna, que depois culminaram na Idade Contemporânea, no processo de constitucionalismo, limitações do poder, como eu falei no vídeo anterior, que compreende esse processo de consciência que a sociedade ocidental teve sobre os limites da razão. Essa pessoa vai começar a utilizar o emotivo, ela vai entender que o ser humano não é só a razão e vai usar o emotivo, ele racionalmente vai usar o emotivo de modo instrumental. Quem faz um trabalho desse muito inteligente é o pessoal do Nerdologia. Quer dizer, eles querem te ensinar questões de ciência, mas eles vão te fisgar. O bait para pegar público deles é a emoção da nostalgia, que é aquele negócio que você tem no seu âmago,
aquela saudade do cacete, daquele tempo de criança bom, que você não tinha que ter, passar raiva, que sua obrigação era estudar para prova, sabe? Quer dizer, se você teve uma infância boa, né? Uma infância tranquila, porque nem todo mundo teve esse tipo de infância, né? Mas muita gente teve esse tipo de infância e eles se apoiam nisso. Com isso eles pescam você. Isso é saber usar a emoção, saber entender que o ser humano não é só razão e normalmente não é principalmente razão, e pegar isso e usar isso a seu favor com interesses pessoais. No caso, o interesse pessoal daquela galera ali é fazer uma produção do conteúdo que eles gostam de fazer. É um interesse pessoal, é isso que é importante entender. As pessoas se movem por interesses pessoais. Essa é uma percepção nietzschiana que a Ayn Rand usa também, quando ela vai escrever aquele monte de porcaria que ela escreve. E as pessoas começaram a perceber isso. Que o ser humano não é principalmente razão. Tem outros fatores aí que talvez tenham muito mais relevância no comportamento humano. Se você for ver aquele vídeo que eu critiquei no último que eu fiz, ou a série deles, que é a do Brasil Paralelo, sobre cruzadas. Não é sobre cruzadas, sobre a história do Brasil, eles chamam, acho que, a última cruzada. Tem um momento daquela série de vídeo que tem um cara que fala assim: todas as populações, ou as civilizações, é horrível eles chamarem assim, mas todas as civilizações têm seus mitos, um cara disse. O período pós-moderno, ele se refere a esse tipo de compreensão. Não é que percebeu-se que a razão não serve para nada, como se desenha na caricatura, né? Que a razão não serve para nada, que a razão é uma porcaria, que se eu quiser eu posso falar o que eu quiser, eu posso publicar uma coisa maluca, porque tem um exemplo de um idiota aí qualquer que fez uma publicação imbecil, ou tem o negócio lá não é disso que se trata, minha gente, não é disso que se trata. O que se trata é a percepção de que o ser humano tem limites, tanto o mais genial de todos, ele tem limites históricas para a compreensão racional dele, do mundo. Por isso que mesmo que nascesse um gênio absoluto há 4.000 anos atrás, ou 2.000 anos atrás, para deixar um registro lá na sociedade ocidental, por exemplo, ele fosse genial, é basicamente impossível que ele tivesse falado de relatividade geral e relatividade restrita, porque o conhecimento depende disso, do que aparece para os seres humanos, que eles podem analisar, as ferramentas que eles têm de investigação. Então nenhum ser humano, por mais genial que ele seja, ele vai ter uma capacidade de fazer uma teoria do tudo absolutamente fundamentada, porque nós somos históricos e temos limitações históricas, e por isso temos limitações epistêmicas, inclusive. Quer dizer, isso eu estou falando da parte dos mais intelectuais e não sei o que, coisa e tal. Só que a outra dimensão desse problema é que as pessoas normais, falar os super gênios que eventualmente existem, eles têm impulsos, assim como os super gênios também têm. Só que eles, nas pessoas comuns, é horrível essa distinção que eu estou fazendo, né? Mas tá bom, vamos parar de falar disso. Nas pessoas em geral, inclusive as pessoas que são mais geniais, existe uma limitação de compreensão da realidade e que são preenchidas. São preenchidas por preconceitos, não no sentido apenas de preconceitos sociais, preconceitos mesmo de, eu achava que não funcionava assim. Tem muito cara que não entende isso. Quer dizer, você tem um conhecimento, digamos, até um pouco profundo em alguma coisa, o cara é bom em sociologia, ou ele estudou bastante física, não sei o que.
ele vai ter tendências a conclusões. Uma vez eu conversei pessoalmente com o Paulo Pirula, que ele me contou uma história curiosa, dizendo que quando tem um paradigma que precisa ser modificado, uma maneira interessante de esperar, de fazer esse paradigma ser modificado dentro da ciência que a gente pode chamar de ciência dura, é esperar os velhos morrerem. Porque os velhos dificilmente, mesmo que eles sejam geniais, eles dificilmente vão mudar de convicção frente à descoberta nova. É uma brincadeira, é um exagero e tal, mas de qualquer maneira, essa fala que ele me deu ajuda a compreender o que eu estou falando. Não interessa, lembra da questão do Einstein? Einstein, de frente para as descobertas sobre física quântica, ele teria dito uma frase memorável que é assim: não é possível que essas coisas se deem dessa maneira porque Deus não joga dados. Lembra dessa frase? Então, essa frase em si é uma expressão de um preconceito. Você consegue entender? De uma pessoa que pode ser considerada absolutamente genial. Então, o que normalmente alguns autores mais sérios chamam de pós-modernidade é esse tipo de puta, a gente não é tão genial assim. A gente tem limites. Inclusive os mais geniais, eles têm limites. Eles são historicamente colocados. Então, existiu um movimento de compreensão disso. Eu falei até assim, devagar, pausadamente, lentamente, porque assim, eu estou refletindo sobre como que vocês não conseguem entender isso, sabe? Porque muita gente não consegue entender isso. E eu não consigo aceitar que as pessoas não consigam entender isso. Então existem muitas disputas que são muito mais emocionais e de imagem. Então essa necessidade, por exemplo, do menino lá do Ideias Radicais desmerecer Platão, não é porque, assim, eu não sei se ele conhece. Eu acho difícil ele conhecer. Eu acho difícil ele ter leitura aprofundada de Platão pelo que ele disse. Aquele negócio lá de, coloca a mão assim, e aí olha a verdade. Aquilo não é uma simplificação, é uma demonstração de desconhecimento. É muito provável que ele desconheça bastante do que ele está falando. Só que quando ele vai opor Platão e Aristóteles, na questão especificamente política, é porque em Aristóteles tem uma colocação bastante específica na política de Aristóteles, que é sobre... é uma questão muito importante, inclusive. Logo no início está sendo feita uma crítica à República, há vasta discussão sobre o que significa aquela crítica, se aquela crítica é sobre como estavam lendo a República, ou se, sabe, como eu disse antes, há uma crítica até se a política não seria uma espécie de nota de aula do Aristóteles, há uma hipótese de que talvez a política não tivesse sido nem escrita por Aristóteles, mas por alunos que estavam tomando notas de aula, sabe? Então, aí ele opõe, porque tem essa crítica que aparece na política à República, dizendo que a República fala de bens em comum. E aí, o problema dos bens em comuns é que o bem que é de todo mundo acaba não sendo de ninguém. As pessoas não cuidam das coisas que são bens em comuns. E tem uma colocação lá dentro da República sobre filhos em comuns. O nível da discussão que estava sendo colocada. Só que, de novo, se você... É possível você chegar a esse tipo de discussão lendo um artiguinho de bosta na internet, que vai te dar um panorama da discussão. Você pode jogar no Google aí, família, crítica, Aristóteles, Platão. E aí você vai ter um resumaço Só que você não vai entender todas essas nuances. Por exemplo, de que a República não é um livro, não é uma tese, né, de doutorado, não é nada desse sentido, não é um texto corrido sobre é assim, é assado, é uma, como eu já disse em outra oportunidade, é como se fosse uma peça, é uma discussão entre personagens. Então, assim, quando o Rafael faz essa crítica, na verdade é uma crítica à imagem. O que ele está criticando não é o autor ou o que está escrito no texto da República. O que ele está criticando é a ideia de bem público. Sabe? Ele está extraindo dessa discussão uma ideia de bem público, está atribuindo diretamente a Platão,
está atribuindo Aristóteles como crítico da ideia de bem público e está extraindo disso que o Platão seria um coletivista e o Aristóteles um individualista. Isso é tão simplificante, é tão longe da realidade do que está sendo discutido nos textos, tão distante. Só que aí você que não quer aprender a porcaria do grego que eu falei, que eu tô falando para vocês aprenderem, estudo mental, vocês que não querem acessar os textos, vocês que querem resumo, querem Platão em 10 minutos, querem Platão pro Enem, querem Aristóteles para a lei, for dummies, para você sair aí dizendo, eu conheço Aristóteles para seus amigos, porque eu li num artigo na internet, porque eu vi um vídeo. Vocês querem um caminho curto, e é natural que vocês queiram um caminho curto. É muito natural que seja assim, porque a gente tem pressa, a gente quer fazer outras coisas, a gente quer assistir um programa para se distrair, a gente quer sair para um show, a gente quer, sei lá, trocar uma ideia com os amigos. Então vocês querem os caminhos curtos, e tem gente percebendo isso. Então o que está acontecendo na internet é muito relacionado a isso. O cara pega um comentador qualquer, que faz assim, sei lá, história da filosofia em 100 páginas. Aí você lê aquilo ali e explica para os meninos na internet, seus seguidores, como se você tivesse lido a obra inteira. Você simula isso, você não precisa dizer. Vou explicar aqui para vocês o Aristóteles, porque ele diz isso, diz aquilo, e não sei o que. Aí você dá a impressão para os seus ouvintes de que você leu a porcaria inteira. Você leu tudo, você é o conhecedor master da parada. Você ensinou tudo para os alunos, você está até simplificando para eles entenderem. Isso que você não leu não. Você leu algum comentador, você leu algum artigo na internet que menciona. Então você não tem conhecimento. Aí qual é o problema disso? Porque é o problema do que a gente chama de telefone sem fio, né? Eu chamava, hoje todo telefone é sem fio, mas quando eu era moleque tinha essa diferença, né? Quer dizer, uma pessoa vai contando para outra, você interpreta pudia, quando você chega no último intérprete, já está completamente diferente do texto, está completamente distante do texto. Você já não está discutindo o texto do autor, você está discutindo a interpretação da interpretação da interpretação da interpretação, que é completamente diferente do que está no texto. E até a discussão sobre o texto, se você acompanhou meu raciocínio desde o início, é completamente difícil. É completamente difícil de você chegar a um senso que se aproxima da objetividade por causa das questões de contexto que nos faltam. Quer dizer, a gente lê um autor de 1300, da idade, já ali no Renascimento, no caminho do Renascimento, ou ali na Idade Média, você tem que entender o que ele estava falando, com quem que ele estava discutindo, quais eram os objetivos aparentes do texto dele. Você precisa fazer uma entrada, um aprofundamento muito maior do que você comprar na livraria. Eu comprei aqui o livro, vou ler porque eu sou autodidata e não sei o que. Não é assim, cara, não é assim. E aí, só que tem gente que está sabendo usar essas necessidades, essa vontade de querer entender as coisas, essa vontade de ser conhecedor que as pessoas têm. E aí as pessoas estão usando isso. Então aparecem vários gênios na internet, vários gênios, sabe pra caramba, conhece tudo, leu tudo. E como eu já disse lá no início desse vídeo aqui sobre a Idade Média, ser o dono da verdade, saber do que está falando, te dá legitimidade para você dizer o que os outros têm que fazer. Se eu sei como foi o passado, olha, o professor de história está mentindo para você. Na verdade, não aconteceu assim, aconteceu assado. Se aconteceu assado e não assim, se as causas de um problema foi isso e não isso, então você tem que agir considerando esse conhecimento. Quer dizer, evite determinadas causas do jeito que eu estou te ensinando e não essas causas. Essa causa aqui, do jeito que esses professores te ensinam, não é a causa verdadeira. Então vocês têm que agir dessa maneira. Vocês têm que votar nesse cara, vocês têm que pensar desse modo. Então,
Quando eu descobri, por exemplo, o Olavo de Carvalho, foi tardiamente. O Olavo de Carvalho está aí tentando surgir para o mundo há muito tempo atrás, né? E eu descobri muito tardiamente. Eu não estava no meio da internet, não estava visualizando esse tipo de coisa. Fui me interessar por alguns assuntos muito tardiamente também. Então, quando eu descobri o Olavo de Carvalho, já tinha aparecido para mim muita gente com um ponto de vista equivocado, bastante equivocado. Dizendo assim, o maluco lá do feto, não sei o que, que falou que a Terra gira não sei o que não existe combustível fóssil, pá. Aí você tá na superfície, né? Essas coisas aconteceram mesmo. Tem esses vídeos e tal. Só que ele tá numa relação, a expressão das convicções que ele tem não são idiotas. Idiota é você que não percebe a complexidade dessas estruturas. Quer dizer, se ele apela para a religião, você tem que considerar, eu não estou dizendo que seja, muito embora eu acho que sim, mas não tem como ter certeza que seja calculismo. Mas se ele apela para a religião, você tem que considerar que mais de 90% da população, se eu me lembro bem do último negócio do IBGE que eu olhei, essa população é cristã. Mais do que conhecer a verdade, uma discussão, vendo isentamente, olha como eu sou isento, como eu sobre se há deuses, se não há deuses, ou se a história bíblica reflete um processo histórico-político, ou se ela tem, se ela sobreviveu até hoje, porque tem uma força de verdade por trás dela, ela está sobrevivendo porque ela diz a verdade. Quem é cristão normalmente tem uma tendência inconsciente mesmo, às vezes, de querer ouvir a apologia. A pessoa não quer ouvir, eu vou ponderar. Ela quer que a colocação pró-religião, pró-cristianismo, seja entendida como uma colocação isenta. Porque todo mundo quer ser isento. Porque a posição de isenção é a qualidade que te dá para ser juiz. Para você dizer, não, tem dois grupos disputando, mas eu que sou isento, eu que vou dizer que é a verdade. Porque os que estão disputando têm interesse. Inclusive isso é estrutura jurídica natural. Se você tem um interesse pessoal, você não pode julgar a sua mãe. Mesmo que você diga, não, eu julgo a minha mãe com isenção, porque eu sou imparcial, porque... Não existe isso. Juridicamente, sabendo de como é que funcionam as coisas, né, por óbvio, foi estabelecido juridicamente que você não pode julgar uma pessoa da tua família. Você tem que ser afastado. Mesmo que você diga, eu sou isento. Quer dizer, a posição de isenção, então, é uma posição de poder, que é a posição que você diz assim, se eu sou isento, eu que julgo com razão, porque as outras pessoas estão enviesadas, elas têm ideologia, elas têm... Só que não existe isso. Todas as pessoas têm vieses. Alguns são inteligentes o suficiente para perceber e admitir as suas limitações. Outros são inteligentes o suficiente para admitir as limitações e usar isso ao seu favor. E nisso está escrito o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho ele tem uma frase que ele repete bastante, que é absolutamente genial do ponto de vista retórico, que é o seguinte: eu sou um idiota, eu não tenho conhecimento, eu sou ignorante. Mas o que acontece é que no Brasil o pessoal é muito pior. Isso é muito inteligente, retoricamente falando. Porque você, assim, a princípio está tomando uma posição não arrogante, né? Não sei de nada. É um certo irônico sei que nada sei, né? Não sei de nada, conheço pouco. É porque o pessoal é tão burro que conhece muito menos do que eu. Uma posição que é uma frase que ele tem costume de repetir várias vezes. E quando eles opta por estar nessa posição, vou defender a posição conservadora, vou defender os religiosos,
essa é uma das posições mais inteligentes e úteis que tem, porque assim, você ir contra a maré, você ir contra o grupo gigantesco de convicção, não é só porque, quer dizer, não é porque essas pessoas são irracionais, é porque você está indo contra coisas muito mais profundas e emotivas. Entendem? E a gente não pode ignorar, quando a gente está falando de discursos públicos, essa parte emotiva. O o futuro vice-presidente da República, o general lá, ele fez uma fala sobre que os índios seriam indolentes e os negros malandros, alguma coisa assim. Perdão se não foi exatamente isso, mas foi alguma coisa muito parecida com isso. Bom, isso normalmente era para gerar um fuzuê danado, uma discussão, que absurdo, esse cara tá falando essas coisas lá do século retrasado, tal, que coisa louca, o cara tá voltando para esse tipo de perspectiva. E naturalmente aconteceu isso. Só que o que aconteceu também é o quê? Um monte de gente para justificar. Um monte de isso aí é mimimi, isso aí é... Por que essas pessoas estão justificando essas coisas? Porque elas têm vontades, vontade de potência, sabe? As pessoas têm interesse. Então, mais importante para elas do que um xingamento, do que uma expressão preconceituosa, do que qualquer coisa desse sentido, são os interesses que elas têm, formados por várias perspectivas. Por exemplo, o anti-esquerdismo que se formou, que é multicausal, não é só porque o PT fez besteira, é também porque o PT fez besteira, mas é porque existe uma chuva de propaganda externa desses think tanks. Existe um natural desgaste que essas questões de direita e esquerda numa sociedade democrática são pendulares. Existe um rancor com certas convicções de esquerda sobre a inclusão de mulheres e negros na participação da sociedade, nas sociedades americanas. Que a gente tem problema lá, a gente imita os erros de lá. Cara, é assim que funciona. E aí as pessoas ficam com rancor. E aí, com raiva dessas coisas, elas começam a se alinhar a uma tendência de passar pano para os problemas de um governo de direita como o que está objetivamente um governo de extrema direita. O próprio Bolsonaro, ele se aproveitou desse tipo de coisa. Quer dizer, tem algumas pessoas instruindo, inclusive o Olavo de Carvalho, a como ele deve se posicionar. Não sei se diretamente, não sei se eles conversam muito, mas eles objetivamente conversam. Tem vídeos sobre eles tratando sobre esse tipo de assunto públicos, discussão e tal. Então, há uma certa compreensão por parte desses grupos sobre o aspecto não razoável humano, o aspecto emotivo humano, o aspecto dos interesses. Então tem muita gente que vota no Bolsonaro, votou no Bolsonaro, por ele representar uma raiva em relação às pessoas que cometem crime, aos bandidos. E é no emocional. É no emocional. Pouco se discute sobre métodos de solução. Talvez ele até tome alguns métodos de solução para a violência. Não sei, não sei o que ele vai fazer. Mas as pessoas não votaram por causa dos métodos de solução cientificamente comprovados. Não, eles votavam... as pessoas votaram na emoção. Tipo, caramba, eu já tive arma apontada pra minha cara. Eu não quero isso de novo. Eu quero que esses caras que me ameaçaram, eu fiquei com medo de morrer. Eu quero que esses caras morram. E ele fala esse tipo de coisa. Então a pessoa vota na emoção. E é assim que a humanidade funciona. É assim que não adianta você tentar eliminar e transformar as pessoas num robô. Muito pelo contrário, há quem diga que essa tentativa de racionalização extrema, tentar transformar as pessoas num robô, foi o que ocasionou em expressões tipo
dos testes médicos que aconteciam no período nazista, né? Quer dizer, você não tira, por mais que você se esforce, você não limpa a razão e deixa assim, você polhe o ser, você dá uma polida no ser humano e aí ele fica só a pedra máxima da razão. Isso não existe. E a esse tipo de consciência que se refere o período que alguns autores chamam de pós-moderno. O limite que isso tem. E quem percebeu isso primeiro, enquanto movimentação política, foi o grupo de ultraconservadores, são de extrema direita. Não existe isso de falar que extrema direita é o anarcocapitalismo e tal. Isso é uma invenção, inclusive de propaganda. Tem a ver com essas coisas de propaganda. Sabe? Não. Ai, velho. Enfim, esse vídeo serve pra gente falar um pouco sobre por que o mundo tá meio porcaria. Na verdade, as pessoas perceberam que pra você ficar famoso, você tem que fazer o videozinho lá, de bait mesmo. Algum famosinho falou besteira, faz o vídeo do famosinho. Fala mal, chega, mete o... esculhamba o cara, esculhamba a mina. Esse vagabundo, esse não sei o que. Porque o que vai acontecer? O público que gosta dessa pessoa vai vir tirar satisfação emotivamente, com raiva. Então você surfa nisso, você fica famoso com isso, mais importante do que conhecimento. Vocês não vão mudar a natureza humana, não vão transformar o humano em um supremo ser de razão. Então tem pessoas usando os aspectos emotivos do ser humano, os interesses, as vontades, o ego das pessoas, para processar uma escalada de maneira racional. A pessoa entendeu isso do ser humano e está usando isso a seu favor. Vídeo diário, aí sai a notícia aqui, qual é a notícia que tá bombando? Tá todo mundo com raiva, tá todo mundo puto. Você pega isso aqui, coloca o vídeo aqui, ó, explicando X. Pronto, vai vir aquela galera pra te xingar, revoltada. Vai vir aquela galera que já tá puta com o lado que veio te xingar e vai vir pra defender e vai ter engajamento pra caramba nos comentários, vai falar que só o caramba, vai dizer, olha que mundo... Então é assim que funcionam as coisas. Então, muito pelo contrário da expectativa iluminista otimista, não, todo mundo vai sentar, vai conversar e a razão vai emanar. Não, o ser humano tem um monte de emoção, um monte de interesse, um monte de ele mente, tá? O Olavo de Carvalho, ele tem um... eu não li esse texto dele. Me parece que é um livro contra Maquiavel. Ele se aproxima muito a Léo Strauss. O Léo Strauss é um ator que eu não gosto. Não gosto mesmo. Que ele põe a culpa do... É um dos alunos do Heidegger. Ele põe a culpa do que acontece no século XX numa espécie de racionalismo exacerbado. Aí faz aquele mesmo recuo, vai até Platão, não, a culpa foi do Platão, que no começo ele falou que a razão, não sei o que, a alma tripartida na república, pá. E aí tem um caminho quer dizer, ele não vai, né, porque ele é meio conservadorzinho, então ele não quer atacar Platão, diferente de outros autores como esse menino do Ideias Radicais. Mas ele quer atacar a modernidade, que ele vai dizer que começa a dar problema a partir de Maquiavel. Porque Maquiavel instrumentaliza, dá um jeito lá com a razão, e aí cria a maldade humana na política, e com o racionalismo exacerbado da idade contemporânea, vai culminar em desgraça. É mais ou menos por aí que o Olavo vai... Como é que você sabe se você não leu? Porque ele fez um vídeo grande falando sobre esse texto que ele fez. Um dia eu vou ler esse texto. Mas
ele é uma das pessoas que eu vejo, observo quando ele está fazendo vídeo sobre política, ele é o que mais usa Maquiavel. Mais usa. Não enquanto citação, mas coisas que foram retiradas ou interpretadas como interpretações maquiavélicas sobre o fazer da política. Eu vi um vídeo dele que ele fala sobre tem que humilhar os adversários do PT e colocar eles no lugar deles, não sei o que. Esse tipo de estrutura de manchar a imagem da pessoa ao máximo possível, colocar no lugar e tal, é tudo estratégia bastante maquiavélica. Eu lembro de uma frase que ele falou uma vez sobre não adianta você ser bonzinho quando você não está no poder. Tipo assim, é muito fácil você, eu te perdoo quando a pessoa está pisando na sua cabeça. Você não está perdoando ninguém, você não tem força para fazer nada quando tem alguém pisando na sua cabeça. Você tem que primeiro vir pro poder, sair da posição de ter a pessoa pisando na tua cabeça, e aí sim você perdoa. Primeiro você tem que chegar no poder. Ou você tem que tirar o pé da tua cabeça. Aqui com o pé na cabeça você não está perdoando nada. Você não podia fazer nada contra a pessoa, né? Então primeiro você vai para a posição e aí você perdoa. Uma posição de poder. Que aí você tinha a capacidade de não perdoar, de fazer a pessoa sofrer as consequências pelo que ela fez, e aí você perdoou. Isso é uma compreensão bastante maquiavélica. E eu peço perdão se a minha memória está falhando em algum ponto específico, mas eu tenho algumas recordações. Eu não sei que vídeo não lembro, porque não é como se eu tivesse acompanhado a trajetória depois que eu conheci o cara, não. Eu vi alguns trabalhos dele. Vi um outro exemplo, eu vi um trabalho dele, um texto dele, uma fala dele, na verdade, sobre Ronald Dworkin. Ela vai muito na linha do que eu estou falando. Ronald Dworkin, ele é do direito, né? É um filósofo do direito, que segue na linha do liberalismo político de John Rawls. Toda vez que eu falo que eu sou liberal, tem um monte de gente que quer arrancar a cueca pela cabeça. Muita gente, toda vez que eu falo, seja nos grupos de direita, seja nos grupos de esquerda. Eu já citei isso algumas vezes. Tem dois personagens importantes para compreender a minha posição. Eles são John Stuart Mill e John Rawls. São dois personagens importantíssimos para entender o liberalismo de esquerda. Como é que isso funcionaria, algumas bases de algumas coisas da ética. Por lá. E eles são personagens que pensam diferente, inclusive. O John Stuart Mill tem o utilitarismo, que inclusive ele é o pai, né, junto com o Bentham, que cuidou dele, inclusive. Mas a posição do Rawls é considerada uma deontologia. Então é diferente, eles pensam diferente. E os dois podem ser considerados, quer dizer, os dois podem ser considerados liberais de esquerda. Quer dizer, existem posições diferenciadas até nesse grupo. Então não é porque eu estou indicando para vocês esses dois autores que eu penso igual a esses dois autores. Estou dizendo para vocês irem estudar esse tipo de coisa para vocês entenderem que é possível. E o que significa. O que significa liberal nesses sentidos, no plural. E eu vi um vídeo do Olavo de Carvalho sobre o John Rawls. Esse vídeo que o Olavo de Carvalho fazia sobre John Rawls, não, sobre o Ronald Dworkin. E o Ronald Dworkin, ele propõe uma leitura sobre positivismo jurídico, uma crítica ao positivismo jurídico. É muito interessante toda essa história dos limites do positivismo jurídico. Hans Kelsen fala sobre um quadro dos limites. O Herbert Hart faz uma colocação que é parecida com a do Kelsen sobre o quadro dos limites da significação, né, do texto. O Hart faz uma colocação parecida sobre a abertura da linguagem, que deixa uma espécie de abertura para discricionariedade. De algum jeito essa abertura fica. E no texto jurídico, quer dizer, nem todos os textos jurídicos eles têm absolutamente o limite do que está posto, e aí, em certo sentido, fica uma abertura para discricionalidade, com base no eu acho, em algumas circunstâncias, que o juiz decide. É isso que está colocado como uma limitação assumida pelo positivismo jurídico. Aí o do Ronald Dworkin vem, mas não é para
abrir a coisa. Ele não quer que realmente as pessoas decidam na base do porquê eu quis. Ele está querendo criticar justamente essa abertura. Ele quer criar uma maneira de limitar esse porquê eu quis, e aí ele cria uma interpretação que dá base para a ideia... Bom, eu posso inclusive fazer um vídeo sobre isso um dia. Ele cria uma grande interpretação, ele cria uma teoria gigantesca para explicar como é que a gente daria conta dessa abertura que estaria presente no positivismo jurídico, que estaria presente discricionariedade. Então ele cria uma interpretação de que a gente vai, nos elementos da estrutura jurídica, entender os princípios que estão escritos na estrutura jurídica e a partir do costume, da história do judiciário, vai então ser escrita vai ser determinado o sentido desses princípios, de maneira que vai, com o passar do tempo histórico, se objetivando a estrutura jurídica para dar conta daquelas aberturas da linguagem. Então o objetivo do Dworkin, a princípio, não era abrir. Eu tenho uma crítica a isso. Eu, Pedro, tenho uma crítica a isso. Gostaria, inclusive, de escrever sobre isso um dia. Porque o que eu proponho é que o problema que o Dworkin estava tentando solucionar, ele não é solucionável. Ele é objetivamente insolucionável. Então a pirueta carpada que o Dworkin dá para tentar solucionar isso, acaba em não dando solução para o problema e, na verdade, até abrindo um pouco mais para a discricionariedade. Essa é a minha posição, só que eu teria que fundamentar seriamente para falar sobre isso. O Olavo, ele fala sobre o Dworkin, critica o Dworkin, mas ele é mais pragmático que eu. Ele tem um objetivo específico. Como eu acabei de dizer, me parece que a posição do Dworkin cria uma certa abertura para a discricionariedade do ponto de vista da interpretação jurídica do órgão oficial, o juiz, né, no caso. E Dworkin foi utilizado, aplicado nos Estados Unidos e é basicamente, muitas vezes aplicado aqui, junto com o Alexis, que é outro que também merece crítica. O Alexis está vivo, inclusive, ainda. Gostaria de conhecer o Alexis. E com essa proposição é que alguns juízes debatendo colocando esses caras para discutir, como o Dworkin e o Alexis, é que o pessoal do judiciário dá decisões como a decisão acerca do aborto e a decisão acerca do casamento de homossexuais. Então o Olavo de Carvalho fez esse vídeo, olha só, eu percebi esse cara há muito tempo, mas eu não tinha dado noção para a dimensão, porque esses caras não aceitam perder o poder, esses caras da esquerda, o esquerdismo, o esquerdalha, o caramba. E aí ele faz esse vídeo dizendo o seguinte, como se o Dworkin fosse uma expressão da esquerda para poder vencer de qualquer maneira, não sair do poder nunca, e aí mesmo que a direita conseguisse ganhar politicamente, através do Dworkin, eles conseguiriam, por exemplo, permitir o casamento de homossexuais ou permitir o aborto, embora isso seja contra os interesses da população. Então isso seria uma espécie de esquerdismo maquiavélico e tal. Só que quem está sendo maquiavélico nesse caso, ou quem está sendo sabiamente pragmático nesse caso, é o Olavo de Carvalho. Porque ele está colocando o seguinte, se os juízes... pão, queijo, é muito simples. Se os juízes estão decidindo sobre questões que nós não gostamos, que não queremos que eles tomem decisões, com base em quê? O que eles estão dizendo para tomar essas decisões? Aí você vai lá na decisão, porque o Dworkin disse, opa, então é esse cara que eu tenho que queimar. Aí ele vai, faz um vídeo, mostra lá, pega um texto do Dworkin e fala assim, olha o que ele diz sobre isso aqui, da religião. Ele é um idiota. Pronto, é isso que você tem que fazer. Você tem que desmoralizar o intelectual que fundamenta a ação dos juízes. No caso ele estava falando do Barroso, inclusive, se eu não me engano. Então ele percebe isso, então ele é pragmático, ele é muito mais inteligente que a maioria desses babaquinhas aí, neo-iluministas, que não sabem de nada, que não entendem nada de nada. Sabe lá, eu sei o que é a guanina, como eu sou inteligente. Então, esse tipo de trabalho é um trabalho muito racional que o Olavo de Carvalho faz. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe por que ele tem que criticar, de repente, um Einstein, um Newton, ou sei lá o que mais que ele critica. Que eu não acompanho o trabalho dele. Ele sabe por que ele está criticando o Ronald Dworkin. Eu tenho críticas para fazer a Ronald Dworkin por
percepções que eu tenho acerca da limitação da linguagem. Ele sabe que é político. Ele sabe que atacando esse cara e fazendo os seguidores dele atacarem o Ronald Dworkin, ele está atacando a decisão do juiz que menciona Ronald Dworkin. E é essa que ele quer atacar. Entendeu? Então ele é muito racional, muito mais, repito, do que essa maioria desses molequinhos aí que se acham neo-iluministas. E a gente tem que começar enquanto sociedade, não é como opositores do Olavo, que eventualmente sejamos, porque tem muito garoto aqui que me segue que deve gostar do Olavo pra caramba, por causa de emocionado no anti-esquerdismo, inclusive. Mas o ponto é esse. Nós, enquanto sociedade, toda a sociedade, tem que começar a superar essa compreensão infantil de que as coisas se dão só pelo meio racional. A gente tem que entender, a gente tem que ter um pouco de pessimismo antropológico. Eu vou pregar isso. Qual é a sua ideologia, Pedro? Pedro, a ideologia do Pedro é pessimismo antropológico. Ninguém é bom, você é uma porcaria, todos são, certo? A gente não conhece porcaria nenhuma, a gente é fraco, a gente é viciado, precisa comer para sobreviver, ou todo dia você tem que comer. E a gente precisa se esforçar para melhorar. Demanda esforço. Não é a história do Brasil em 1 hora que vai fazer você conhecer. Ah, eu assisti um vídeo do Pedro ontem, muito legal, sobre as constituições, sobre a história das constituições. Já sei tudo que precisa saber. Não. Aquele vídeo, como eu disse, é um resumaço. Resumaço. Muito resumo. É muito resumo mesmo. Provavelmente tem um monte de equívocos ali naquele vídeo. Aquilo é uma porta de entrada. Aquele vídeo de 1 hora, nossa, que gigante. É uma porta de entrada para você que nunca viu nada de nada sobre o assunto, começar a se inteirar. Para aí a gente começar a se aprofundar. E a vida inteira é um processo nesse sentido, de aprofundamento de conhecimento. Enquanto vocês quiserem um caminho fácil, Revolução Francesa em 20 minutos, crise de 29 explicada. Quando vocês quiserem esse tipo de coisa, o mundo vai continuar uma porcaria. Porque a gente todas as pessoas estão disputando. Está disputando mercado de trabalho, está disputando fama. Porque fama vem... Não é fama porque eu quero aparecer. É porque se você tiver uma fama boa, você entra a receita boa para você continuar fazendo seu trabalho. Você pode deixar de fazer outras coisas e viver de YouTube se você tiver uma fama boa. Então não é fama pela fama. Ou pode ser, tem gente que quer a fama pela fama, mas não é só isso. Entendeu? Você tem que ter noção dessas dimensões de interesses. As pessoas têm interesses. As pessoas têm interesses, as pessoas usam as emoções das outras. Todo mundo tem que entender isso. Ninguém é santinho, ninguém é bonzinho. Quer dizer, todo mundo é bonzinho e malzinho ao mesmo tempo. Todo mundo tem essa dimensão complexa de existência. Ninguém é super racional, todo mundo é emotivo. Todo mundo tem interesses, todo mundo tem enviesamento. E enquanto a gente não perceber isso e ficar criando narrativas do tipo, certos caras são loucos, são idiotas, e nós somos a razão. Porque todo mundo é enviesado, mas eu tô aqui, na posição aqui, pegando dos dois lados. O Clarion é a caixa de bombons, e não, porque eu sou muito racional. E eu vejo os exageros dos dois lados e a minha posição é que é irracional. Eu não exagero não, eu sou só leitor das coisas. Quantas pessoas estiverem tomando essa posição, vai continuar uma porcaria. E eu acho que vai continuar uma porcaria por muito tempo, inclusive.